Oi, pessoal! Vamos começar hoje com uma imagem bem forte, né? Imagina alguém numa cela, bem escura, traído pela própria família, mas, sabe, ainda agarrado a uma fé, a um propósito maior. Essa é a reviravolta na vida de José, filho de Jacó. A história dele é o nosso foco hoje, analisando a fundo as fontes que temos. Então, para situar, José era o penúltimo de 12 irmãos e era, assim, visivelmente o favorito do pai, Jacó. Tanto que ganhou aquela túnica famosa, colorida. E tem mais, ele tinha uns sonhos, que as fontes indicam como divinos, apontando para um futuro de liderança, inclusive sobre a família dele. Ah, sim, os sonhos. Esses sonhos são tipo o estopim de tudo, né? O primeiro é aquele dos feixes de trigo. O dele fica de pé e os dos irmãos se curvam. A reação deles, pura indignação. Depois vem outro sonho. O sol, a lua, 11 estrelas, todos se curvando para ele. E aí as fontes mostram que até Jacó o repreendeu. Mas é interessante, o texto diz que ele guardou o assunto no coração. Talvez tenha percebido algo ali. Uhum. Mas para os irmãos, aquilo foi a gota d'água. Só aumentou a inveja que já rolava. E essa inveja toda descambou para algo terrível, né? Os irmãos, bem, jogaram ele num poço seco e depois venderam José como escravo para mercadores ismaelitas. E aí pronto, ele é levado para um Egito, arrancado da vida dele. Chegando no Egito, a vida dele continua assim bem turbulenta. Ele vai trabalhar na casa de Potifar, um oficial egípcio, e se destaca, é competente. Mas é interessante pensar nisso, né? Como as fontes mostram ele prosperando mesmo sendo escravo. E depois na prisão, como ele mantém a integridade, a capacidade de administrar tudo naquelas condições. E isso é fascinante de observar. Uma análise assim mais atenta sugere que, apesar de todo o abandono, da injustiça que ele deve ter sentido, a narrativa bíblica sempre reforça: o Senhor estava com José. E isso não é tipo uma mágica para escapar do sofrimento, entende? É mais uma força interna. E tem mais. Essa experiência na prisão, administrando as coisas lá, funcionou quase como um treinamento inesperado. As habilidades que ele mostrou ali de gestão foram justamente as que o Egito ia precisar depois. O sofrimento, então, não foi só algo passivo, foi formativo. Nossa, que perspectiva interessante. Essa formação se mostra essencial mais tarde, então. Mas como ele sai da prisão? Pelos sonhos de novo, quer dizer, pela habilidade dele de interpretá-los. 2 anos depois de ajudar os companheiros de prisão, o faraó tem uns sonhos que ninguém consegue decifrar. Aí o copeiro-chefe que esteve preso com José lembra dele. José é chamado, e a humildade dele ali é notável. As fontes até destacam o que ele diz. Não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele atribui tudo a Deus. Entendi. E aí ele interpreta os sonhos e já vem com a solução. Exatamente. Ele prevê os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome severa. Mas o ponto-chave é que ele não para aí. Ele apresenta um plano estratégico completo. Como guardar comida na fartura, como gerenciar a crise na fome. É essa visão, sabe? Essa combinação de interpretação divina e pragmatismo que impressiona o faraó. E aí ele vira governador do Egito? Isso. E a ironia é que a fome acaba trazendo os irmãos dele para o Egito buscando comida, o que leva ao reencontro e, surpreendentemente, ao perdão, não à vingança. É uma transformação incrível mesmo. Aquele jovem sonhador, talvez visto como ingênuo, até meio arrogante pelos irmãos, Uhum. se torna esse líder maduro, humilde, estratégico e capaz de perdoar de um jeito extraordinário. Aquela frase dele para os irmãos é muito forte, né? Demais. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Resume tudo, e o impacto disso, olhando para as fontes, é enorme. A ação de José salva o Egito e outros povos da fome. A família dele é salva, reunida, e numa leitura mais teológica que as fontes trazem, o plano de Deus para Israel que passava por aquela família pôde seguir adiante. Quer dizer, a atitude individual dele teve consequências gigantescas. Mas é interessante ver como algumas leituras apontam que essa adversidade toda, essa injustiça, foi o ponto de partida para o plano maior se desenrolar. A resiliência dele começa ali, no fundo do poço. Gênesis 39, 23 diz que o Senhor estava com ele e fazia tudo prosperar na mão dele, mesmo na prisão.
Isso mostra uma liderança que não depende de cargo, né? Uma liderança que nasce da excelência, da responsabilidade, mesmo sem ninguém importante estar olhando. Essa capacidade de ver a mão de Deus agindo, mesmo através da maldade humana, permitiu que ele focasse na bênção, não no ressentimento. Que jornada, hein? Do fundo do poço ao topo do poder, da rejeição total à reconciliação que salvou a família e, de certa forma, muitas nações. E as lições ficam, né? Integridade, resiliência, usar os dons, humildade, perdão. E a confiança num propósito maior que as circunstâncias. Uma liderança que, como as fontes dizem, parece ter sido forjada por Deus. Fica a pergunta para a gente pensar, né? Olhando para essa história toda, será que as dificuldades, as voltas que a vida dá, não podem ser, de alguma forma, uma preparação para algo maior lá na frente? Exigindo fé, perseverança, mesmo quando a gente não entende nada. Fica essa ideia, então, de que aqueles sonhos lá do começo não eram só delírios de grandeza. Eram, segundo as fontes, vislumbres de um propósito maior, bem complexo. E isso faz a gente pensar, né? Será que para alcançar grandes propósitos, muitas vezes o caminho inclui passar pelo poço, pela prisão, por momentos de muita dificuldade? A história parece sugerir que aquele que dá o sonho também sustenta a pessoa durante a jornada, por mais difícil que seja, até que ele se cumpra. É algo para a gente refletir, sem dúvida.